Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, dia 19 de dezembro de 2022, 20 horas e 3 minutos. É uma grande alegria estar de volta neste programa Fortunati.com. A polêmica está no ar. Faltam apenas 5 dias para o Natal, 12 dias para o final do ano, o tempo correndo, voando, mas a vida continua e é importante que a gente reflita sobre ela. Pois bem, no dia de hoje vamos continuar refletindo sobre esse processo eleitoral de 2022 e, naturalmente, o ano que se avizinha, 2023, na área da política. Para tanto, convidei um querido amigo, muito preparado, e vocês vão perceber isso, meu querido amigo Cássio Moreira, que tem um currículo bastante adequado, invejável, alguém que tem se preparado exatamente para debater a política em alto nível. Cássio Moreira é pós-doutor em História e doutor em Economia, professor do IST Geral do Rio Grande do Sul, autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart e criador do canal Conversas e Café no YouTube. Aliás, vá lá, assista porque vale a pena. Conversas e Café no YouTube com o Cássio Moreira. E nós vamos tratar, com esse título que a gente acabou divulgando essa entrevista, o que esperar do governo Lula 3. Mas antes de, obviamente, falarmos sobre isso, quero dar as boas-vindas. Obrigado, Cássio, por ter aceito o convite. É uma grande alegria tu estar conosco nesse final de ano e fazendo essa reflexão tão importante que certamente ajuda a refletir a todos nós que estamos preocupados com o presente e o futuro do país. Bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Fortunati. Tu sabe que esse final de semana eu levei o meu cachorro para dar uma volta ali na orla do Guaíba. E lembra que eu fiz uma live contigo lá no meu canal Conversas de Café? Exatamente. E eu estava passando com o meu cachorro e um rapaz e mais duas meninas estavam conversando. E ele falou, isso aqui, o pai da orla é o Fortunati. E aí eu lembrei daquela live que a gente fez que eu te apelidei de pai da orla do Guaíba, porque está belíssimo. Eu sei que é um trabalho conjunto, né, que envolveu muitas pessoas, enfim, mas está fabuloso, né, a nossa orla de Porto Alegre. Eu acho que tu tem uma participação muito, muito grande nisso. Obrigado pelo convite. Eu me orgulho muito de ter tido peito, coragem, porque foi muita coragem de ter ido atrás de projeto, Jaime Lerner, recursos de financiamento, bancada obra, enfim. Uma história que, obviamente, a gente pode falar em outro momento. Nós vamos começar, Cássio, com aquilo que ainda hoje é polêmico para alguns. Na semana passada, entrevistei a vereadora Mônica Leal sobre as eleições de 2022. Mônica, de forma muito tranquila, veio aqui e questionou uma série de questões sobre o processo eleitoral de 2022, colocando em dúvida, como tem este grupo que está de frente aos quartéis, tem se mobilizado, tem questionado a legitimidade das eleições de 2022 para presidente da República. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, tu ficar descontente com o resultado das eleições faz parte, ou seja, qualquer candidato que perde uma eleição, ainda mais uma eleição de segundo turno que acaba sempre sendo polarizada, embora a polarização já começou no primeiro turno, né, uma característica muito forte das últimas eleições no Brasil para presidente, mas especialmente nessa. Mas o problema é quando tu começa a tentar tirar legitimidade, e isso já, esse tapete do argumento que as eleições não foram legítimas, ele não aconteceu agora. Ele já foi preparado pelo atual presidente já há bastante tempo, com esse discurso, né, de tentar tirar a credibilidade das urnas, etc. Tanto que quando o atual partido questionou as eleições no segundo turno, não queria que fosse no primeiro, porque no primeiro ia acabar, né, inviabilizando e tal. E aí eu pergunto se essas urnas foram maquiadas, manipuladas, etc., por que não garantiram a vitória do Lula no primeiro turno? E aí um monte de estresse, um monte de coisa. Né? Então, assim, infelizmente, tem pessoas que acabam entrando nessas teorias, né? E algumas por má fé, outras por simplesmente acabarem tentando fazer com que o seu desejo fale mais alto do que a sua racionalidade. Mas, infelizmente, né, eu acho que essas pessoas vão levar um tempo ainda para amadurecer no ponto de vista político e
E não importa se a eleição for uma porcentagem muito pequena, se fosse por 1, 2 votos, já teria sido legítima, né? Então, eu acho que agora a gente tem que torcer para o atual governo faça uma ótima gestão que beneficie todo mundo, né? Que seja um governo para todos e não Mas antes de entrarmos na sendo... avaliação do próximo governo, eu já me dispus aqui desde a apresentação do programa que eu vou ser um entrevistador chato, ou seja, alguém que vai provocar propositivamente. Isso é verdade, não basta bater um papo, na verdade é importante que quem nos assiste pelas redes sociais conheça a posição dos nossos entrevistados, mesmo em assuntos mais delicados. E eu quero entrar num deles. Tu foste candidato a deputado federal pelo PDT, correto, cirista, ou seja, apoiou Ciro Gomes desde a primeira hora, mas o que se percebe, aí é uma afirmação que eu estou fazendo, eu percebi já nos últimos 20 dias de campanha que o Ciro, entre aspas, deu uma endireitada na sua campanha, ou seja, começou a pender muito mais para a direita e pelo seu fulcro normal, sendo mais de centro-esquerda. Qual é a tua visão sobre isso, essa afirmação que eu estou fazendo, de que o Ciro, no final, endireitou e não esquerdizou, ou seja, nem ficou no centro e nem foi para a esquerda? Bom, tu sabe, Fortunati, e a gente já se conhece já há alguns bons anos, né, que eu sou um cara que eu faço política por vocação e sempre digo o que eu penso. Perfeito. Depende se isso agrada A ou B, enfim. Embora todos nós sempre temos uma visão ideológica do mundo, é normal, mesmo que a pessoa não seja afiliada a partido, ela tem uma ideologia, mesmo que ela não saiba disso, né? Ela tem uma visão de mundo. Eu concorri a deputado federal pelo PDT e, enfim, sempre acreditei muito da proposta que o Ciro trazia consigo, né? E também muito preocupado com essa polarização, onde um lado acabou meio que radicalizando nessa disputa. Só que do ponto de vista de análise da candidatura do Ciro, eu acho que o Ciro tem assim, direitado no sentido da sua visão, tanto que eu estudei a fundo o programa econômico, enfim, é um projeto de centro-esquerda, é um projeto que busca uma social-democracia. E tu sabe que eu sou um social-democrata, né? Eu sou um cara de centro-esquerda, ou seja, eu prego reformas no capitalismo que ele possa trazer riqueza e prosperidade para todos e diminua as desigualdades sociais. Eu não sou socialista, acho o comunismo uma utopia, mas também não sou neoliberal, acho o liberalismo uma ideologia que só está em interesse do 0,01% mais rico. Tu é um social-democrata na verdadeira concepção da... Exatamente, eu sou um social-democrata. Obviamente, o que normalmente no Brasil se utiliza. É um social-democrata que, obviamente, olha o capitalismo e luta para o seu aperfeiçoamento para beneficiar o maior número de pessoas, é isso? Isso, no ponto de vista econômico, seria um keynesiano, um nacional desenvolvimentista, enfim. Então, eu acho que a questão do Ciro, a gente tem que olhar mais pela estratégia, e eu discordo, até fiz algumas lives no meu canal na época, alertando que, na minha opinião, estaria no caminho errado e que provavelmente o Ciro poderia acabar em quarto se seguisse esse caminho. Infelizmente, né, aconteceu. Mas, assim, ó, eu vejo primeiro a autenticidade no Ciro. Eu acho que ele realmente defende o que ele acredita, ele quer o melhor para o Brasil. Concordo plenamente. Só que, na minha opinião, ele errou o time, ele errou a estratégia. Qual era a estratégia? Um candidato meu de alguns anos, eu teria os direitos políticos de volta e poderia ser candidato, tanto que eu achava que o Lula e Ciro poderiam formar uma chapa, né, única. Então, quando o Lula retoma a candidatura dele à presidência, o Ciro ele começa a tentar se colocar, então, como um candidato de terceira via. Eu não gosto muito desse termo de terceira via, né? Mas, ou seja, uma terceira opção para o eleitor, apostando do desgaste da polarização. Então, qual era o raciocínio? Para eu tentar pegar aquele eleitor que votou no Bolsonaro, mas se arrependeu da gestão do Bolsonaro, principalmente com a péssima a pandemia, o Ciro ele tentar trazer esse eleitor, e esse eleitor ele é majoritariamente petista.
Então, como é que ele teria buscado esse eleitor anti-PT, que votou no Bolsonaro, que não gosta do PT, fazendo críticas ao PT? E há críticas para fazer, há elogios, enfim. Só que ele vai além dessas críticas mais da parte econômica, ele começa também a trazer as críticas na questão da moralidade, combate à corrupção, etc. Tanto que o Ciro, em 2017, por isso que eu sempre digo, e olha, eu acho que o Ciro é um grande nome, um grande quadro político, só que até 2017 o Ciro queria o Haddad como vice dos sonhos. Ou seja, o governo do Lula começa em 2003, acaba em 2010, né? O Ciro participa como ministro da Integração Nacional, participa da coordenação de campanha do governo Dilma, da campanha da Dilma. A Dilma governa de 2011 a 2014, é reeleita, o Ciro apoia a reeleição da Dilma, o Cid Gomes, o irmão dele, é ministro da Educação. Perfeito. Infelizmente, a Dilma acaba sendo chantageada, acaba cedendo o Eduardo Cunha e demite o Cid Gomes, ao invés de manter, que foi um erro. Né? Enfim, então, o Ciro, ou seja, não sabia dessa trajetória do PT que ele acaba denunciando? Ou seja, só começa a perceber isso em 2018? Só que, por outro lado, na minha opinião, o PT comete um grande erro. Na minha opinião, o PT cometeu 2 grandes erros históricos. É engraçado, Fortunati, que às vezes eu sou atacado por alguns ciristas que dizem que eu sou petista. Aí, quando eu falo algumas coisas contra o PT, o pessoal do PT não gosta. Mas eu sou independente, exatamente. Eu acho que o PT cometeu 2 grandes erros históricos. Eu estou fazendo toda essa introdução para poder chegar na minha resposta. O PT cometeu 2 grandes erros históricos, na minha humilde opinião. Não ter apoiado o Brizola em 89. Provavelmente, se tivesse apoiado o Brizola em 89, o Collor não teria sido eleito e nós teríamos o Brizola como presidente do Brasil. E não ter apoiado a chapa Ciro Haddad lá em 2018, onde o Haddad deveria ter sido vice do Ciro e o Ciro candidato. Alguns argumentam que o Lula convidou o Ciro para ser vice, e depois, caso o Lula, todo mundo sabia que o Lula não conseguiria os direitos políticos, o Ciro assumiria e o Haddad, enfim. Só que acontece que lá em 2018, a minha percepção é que o Ciro ficou muito chateado com algumas coisas que aconteceram, especialmente ele não conseguiu o apoio do PSB. O PSB fica neutro. Então, isso acabou dando muitas chances. E aí, em 2018, o que acontece? Quando o Lula volta a ser candidato, você pensa assim, retomando o fio lá do início. Para eu conseguir o eleitor do Bolsonaro, eu tenho que fazer críticas ao PT. E aí ele acaba sendo muitas vezes mais antipetista que o próprio Bolsonaro durante o final da campanha. E para eu conseguir um eleitor de esquerda ou de centro-esquerda que já votou no PT, mas não está tão contente assim de querer votar no Lula de volta, eu tenho que mostrar que o meu projeto é mais à esquerda, de centro-esquerda, né? E dizer que o governo do PT foi liberal, que a outra também não é verdade, ou seja, o governo do PT não foi liberal, né? Então, inclusive está saindo um artigo meu mais adiante, eu não posso falar muito porque ele vai estar concorrendo a algumas coisas, mas que tenta sustentar essa ideia. Então, o que acontece? O Ciro tenta esse equilíbrio de tentar pegar o eleitor anti-PT, atacando o PT, mas tentar pegar aquele eleitor que já votou no Lula, de esquerda, fazendo algumas críticas e tentando dizer que o modelo econômico era o mesmo. E aí o Ciro ele acaba ficando nessa sinuca de bico, ou seja, ele começa a ficar num limite cada vez mais estreito e ele acaba mantendo. Tanto que eu tenho uma postagem que eu fiz no meu Twitter há uns 5 dias, que aí alguns ciristas me atacaram, e alguns de forma muito violenta, com ameaças, etc. Eu disse o seguinte, que sou filiado ao PDT, sigo e votei no Ciro no primeiro turno, mas se eu fosse o Ciro, eu teria renunciado à candidatura, condicionando alguns, isso aos 5 dias das eleições, tá? Condicionando alguns pontos do segundo PND. Isso teria garantido a vitória do Lula no primeiro turno, né? Seria o grande herói nacional, porque seria o Ciro o grande responsável pela derrota do Bolsonaro, recuperaria uma parte do eleitor que ele perdeu, que votou lá em 2018 e não votou nele mais em 2022,
e ainda se manteria vivo como uma grande força política para 2022. E dizia que se isso não acontecesse, provavelmente o Ciro acabaria em quarto, foi o que aconteceu. Algumas pessoas me acusaram de traidor, etc. Né? Mas vamos adiante. Bom, nós estamos já numa fase de transição muito definidora do que será o próximo governo. Existem duas questões que me parecem importantes refletir nessa fase de transição. A primeira delas diz respeito ao chamado orçamento secreto, do relator orçamento secreto, que para mim significa o aperfeiçoamento em milésima envergadura do mensalão. É um processo de corrupção maluco do Congresso Nacional chamado emendas secretas. E pasmem, o processo vai para definição no Congresso Nacional e vejo lá parlamentares de esquerda sacramentando as emendas secretas do orçamento. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, primeira questão, eu acho que foi um grande acerto o STF, e quero dizer o seguinte, tá? Ainda mais o pessoal mais bolsonarista critica muito o Alexandre de Moraes, mas eu comparo o Alexandre de Moraes em 2022 e ao Marechal Lott, lembra do livro que tu me indicou da leitura Soldado Absoluto? Perfeito. O Marechal Lott, para quem não sabe, né, foi um grande general brasileiro, nacionalista, verdadeiramente. Grande estadista. Nacionalista, que foi candidato na chapa com João Goulart como vice, lá em 61, contra o Jânio Quadros. E o Marechal Lott foi o grande responsável o JK assumir a eleição, ele é eleito presidente lá em 55. Então, eu vejo o Alexandre de Moraes num papel extremamente importante nesse processo. Então, eu traria ele como Marechal Lott do século XXI, tamanha importância. Então, vamos lá para as emendas do orçamento. E foi muito corajoso. Né? Olha, não sei se poucos ministros poderiam ter a coragem que ele teve nesse processo, pode ter cometido alguns exageros, enfim, mas eu acho que no saldo, o saldo é positivo. Bom, acho que o STF teve um papel muito importante, deixando inconstitucional o orçamento secreto. Decisão tomada no dia de hoje. Claro que isso o voto do ministro Lewandowski e do Gilmar Mendes, que acabou, por maioria, sacramentando a inconstitucionalidade das emendas secretas. Seja assim, principalmente do Lewandowski, né? Porque o Gilmar Mendes ainda votou a favor das limitações do orçamento secreto. O orçamento secreto, na verdade, é uma corrupção, uma compra parlamentar legalizada, né? Mas completamente imoral, porque significa que tu pegar dinheiro do orçamento público e ser completamente discricionário, ou seja, se o deputado apoia, ganha o dinheiro, se o deputado não apoia, não ganha. E ainda sem identificação. Como eu abri como existia, tinha deixado de existir. É como vocês abrirem um navegador no anônimo, ou seja, ninguém sabia quem eram os deputados que estavam ganhando dinheiro. Então, um escândalo de corrupção muito maior do que mensalão elevado à potência mil. Então, assim, é impressionante. Só que isso fazia com que os governos, o Bolsonaro ficou completamente refém do Centrão. Olha só, o pessoal que às vezes fala Bolsonaro combater a corrupção, o Bolsonaro estava com o Arthur Lira, estava com o Nogueira, vários parlamentares do PP, né, que acabam formando o Centrão, e que, na época, o PP era, inclusive, o partido do Paulo Maluf, que o Bolsonaro era colega, né, do Maluf. Bom, então, o que acontece? O Centrão foi muito necessário para a governabilidade do governo Bolsonaro, só que, entretanto, esse instrumento, orçamento secreto, é um instrumento muito dúbio, né, para usar uma palavra soft. Então, o que acontece? Como o governo estava completamente refém desse processo para poder se manter, e houve muitos crimes de responsabilidade, né, que o governo Bolsonaro poderia cair, não caiu porque um impeachment é um processo político e jurídico, e politicamente estava completamente blindado. O que acontece agora? Com o atual governo sendo eleito, teria que negociar com o Arthur Lira. Então, o STF, ele torna o orçamento secreto, e outra medida também, né, tem que ler tudo conjuntamente. O STF permitiu que fosse feita uma medida para fazer com que o Auxílio Brasil fosse dado sem precisar da PEC, né, do teto dos gastos, que
a PEC social, na verdade. O pessoal gosta de PEC do estouro. Na verdade, é uma PEC da transição que honra compromissos, inclusive do Bolsonaro, de pagar 600, e do Lula. Os dois tinham esse compromisso. Né? Então, o que acontece? A questão toda é que o futuro governo Lula fica muito com receio de cometer o mesmo erro que a Dilma cometeu lá naquela eleição lá que elegeu o Eduardo Cunha, e a Dilma lançou um outro candidato para competir com o Eduardo Cunha como presidência da Câmara. Levou derrota fragorosa, né? Ou seja, uma lavada, e aí praticamente o Eduardo Cunha inviabilizou o segundo mandato da Dilma, né? Dificultando muito, enquanto o Fernando Henrique teve um governo com muitas dificuldades, que praticamente quebrou o Brasil, mas quebrar um Brasil não tem como quebrar um país soberano com a sua própria moeda, mas trouxe quase uma situação de insolvência nas contas externas, que graças à desvalorização do câmbio lá em janeiro de 99, o Brasil teve que pedir muitas ajudas ao FMI, inclusive, mas tinha na época o presidente da Câmara, o Michel Temer, que ajudou muito o governo Fernando Henrique. E a Dilma teve o Eduardo Cunha. Então, para não cometer esse erro, e todo mundo sabe que o Eduardo Cunha é o franco favorito, o futuro governo Lula começa, de certa forma, tentar participar da eleição do Lira, tentando diminuir algumas coisas. Esse orçamento secreto. E o Gilmar Mendes ainda dá a possibilidade de implementar os 600 por outra via, sem ser uma PEC, que precisaria de 2/3, né, do Congresso, facilita muito. Né? Claro que agora a gente tem que ver se pode ter alguma represária. Eu acredito que não vai ter tanto, porque o Lira não... Mas aí vem uma contradição, Cássio. Na verdade, que se percebeu com a exigência desta PEC da transição, que era necessária, sem dúvida nenhuma, especialmente para garantir o Auxílio Brasil no próximo governo, fosse o Bolsonaro, fosse o Lula, algo que tinha que ser aprovado, e não tenho dúvida em relação a isso. A decisão Gilmar Mendes retira a necessidade da PEC. De outro lado, as emendas secretas caem por terra e também retira o poder do atual presidente da Câmara. Qual é a minha indagação? Qual é a minha preocupação? Mesmo com essas duas decisões tomadas nesse final de semana, no dia de hoje, Gilmar tomou essa decisão no final de semana, e hoje pela manhã o pleno do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, do Supremo Tribunal Federal, enterra de forma definitiva as emendas secretas, mas eu li logo em seguida uma declaração do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo de transição vai continuar insistindo com a PEC de transição, negociando com o Centrão. Então, me parece que, apesar das duas decisões extremamente lúcidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, a nova gestão faz questão de continuar dialogando e se subordinando ao Centrão. Não te parece isso? É que na verdade, assim, a gente, claro, tem muito mais experiência na política do que eu, Fortuna, então é a minha humilde opinião, né? Primeiro, o governo não está de olho apenas na PEC da transição. Claro que agora vai ter mais poder de barganha de daqui a pouco aumentar o prazo, né? Porque o Congresso estava querendo deixar a PEC para o governo todo ano ter que negociar na implementação, né? Que é o pior dos mundos, então daqui a pouco numa nova negociação então uma nova troca de favores. Então aumentar o período da PEC, provavelmente, tá? Outra, essa decisão foi uma decisão apenas de um ministro do STF, que daqui a pouco isso pode ir para plenário no futuro, alguma coisa assim, e também é difícil mudar, também acho, mas a questão toda é que eu vejo assim, o governo ele está começando a tentar construir uma base de sustentação política no Congresso. Esse é o Congresso que nós elegemos, ou seja, né, e lembre que esse Congresso que está findando agora, uma parte dele não vai ser renovada, né? São novos parlamentares, e conforme algumas estimativas de analistas, etc., vai ser um Congresso mais conservador ainda, né? Onde o partido do atual presidente vai ser o grande partido do Congresso, né? Com maior número de deputados. E também com uma posição muito mais forte ainda no Senado, que não era tão forte no Senado, era mais apenas na Câmara dos Deputados. Então, o governo está tentando já amarrar essa base parlamentar,
um parênteses. Eu sei, meu telespectador deve estar assistindo e também deve estar achando a moral essas acordos da política. Eu também concordo. Só que, na real política, muitas vezes não é o que a gente gostaria na teoria. E a solução para isso, dentro do meu parênteses ainda, é essa reforma política, é melhorar a reforma política, ou seja, a cláusula de barreira vai diminuindo o número de partidos, porque com a quantidade enorme de partidos políticos que está diminuindo, mas fica muito fragmentado. Então, fechando o parênteses. Presidencialismo de coalizão. Então, fechando o parênteses, voltando a essa questão. Então, essa costura da PEC, ela vai tentar ser uma costura de 4 anos, e agora o governo vai ter poder, bala na agulha, tentar fazer essa costura durar 4 anos, para isso já articular uma base de sustentação política, não é uma sustentação ideológica, tá? É uma sustentação política que vai permitir com que muitas matérias que o governo tem interesse no Congresso sejam aprovadas com mais facilidade. Então, na minha opinião, é por causa disso, né? Enquanto não houver reforma política que diminua os de partidos, o Centrão ainda vai estar muito presente, o Centrão que é tipo o mercado, né? Uma figura também abstrata que envolve várias coisas. Quem vai ou não aprovar a reforma política, então compreendamos bem. Ou seja, não teremos reforma política que diminua o poder do Centrão. Mas eu quero aqui, provocativamente, mais uma vez, trazer uma das A reforma política é a melhor escolha do eleitor. Perfeito, né? Mas não vai acontecer com profundidade nos próximos 4 anos pelo Congresso eleito. Mas eu quero pegar uma das últimas colunas para mim, um dos fantásticos jornalistas desse país, chamado Jânio de Freitas, que infelizmente está saindo da Folha, né? Foi demitido pela Folha para contenção de custos. É uma lástima. Quero aqui lastimar o que a Folha fez. Um homem lúcido que, enfim, uma das suas últimas colunas, ele afirmava: da forma como o Lula está negociando com o Centrão, ele está queimando o capital político, já antes de assumir. O que você acha disso? Bom, primeiro, acho uma lástima mesmo a Folha perder um baita jornalista como o Jânio de Freitas. Inclusive, tem um canal, um blog, que é uma das minhas... A primeira leitura, eu gosto muito de ler tudo que é jornal. E uma das primeiras leituras que eu faço do dia, posso fazer um merchandising, claro, que certeza. É o Tijolaço, do Fernando Brito, que inclusive foi um grande assessor do Brizola, trabalhista histórico, né? E ele fez uma coluna, e ele sempre posta muitas colunas. Para quem não lembra, Tijolaço era o nome da coluna do Brizola enquanto estava vivo. Exatamente. E ele tem tijolaço.net, alguma coisa assim, né? Ou .com, tal. Bota Tijolaço Fernando Brito no Google que vai achar. E ele sempre posta algumas colunas do Jânio de Freitas. Bom, a questão primeiro, o governo... Eu acho que a pauta que mais preocupa o governo Lula não é a pauta tanto política. Porque, assim, a quantidade de coisa que o governo fez do ponto de vista político. Lembra, né, do general Heleno? Se gritar, pega Centrão, se não sobra nenhum, né, meu irmão, etc. E depois o governo Bolsonaro completamente abraçado. Ou seja, se essa oposição, que vai ser oposição agora, criticar o Centrão, está apoiando, perde completamente... né, a credibilidade, porque durante o governo Bolsonaro o Centrão estava presente. Então, assim, eu não estou dentro dos bastidores lá do Congresso para poder avaliar melhor, mas eu acho que a grande questão é a pauta econômica, não, né? É essa, porque o governo Lula ele precisa dar respostas muito rápidas do ponto de vista econômico, para a população brasileira, tanto para os seus eleitores e para quem não votou. Então, eu acho que o que pode queimar o capital político é a parte econômica. Se essa parte política trouxer como resultado um sucesso na parte econômica, eu acho que isso não vai queimar o capital político. Agora, se essa parte política, para viabilizar essa parte econômica, e essa parte econômica não dá certo, aí sim o capital político vai ser queimado ao cubo, né? Desculpe, 2 vezes, né? Ou seja, tanto a questão econômica pela questão política. O que nós estamos percebendo também, e é mais uma questão de discutirmos o novo governo, como vai ser o governo Lula 3, é a própria composição ministerial. O Lula acabou postergando o anúncio de novos ministros em função da tramitação da PEC da transição,
do conflito que se gerou em torno, especialmente, deste tema, mas, ao mesmo tempo, percebe-se que há uma dificuldade muito grande para que alguns nomes de ponta, que não são do PT, sejam aceitos pelo PT. O que se percebe pelas redes sociais, por manifestações de alguns petistas, é que esses nomes estão sendo claramente queimados, tipo Simone Tebet. De forma aberta, o PT hoje não quer, de forma alguma, entregar um ministério como o do Desenvolvimento Social, que daria muita visibilidade a Simone, para ela. Segundo, que já foi nossa ministra do Meio Ambiente, que, enfim, marcou época, que voltou com muita força, fez as pazes com o próprio Lula, participou há pouco tempo atrás, lá na Índia, da grande COP, da conferência do Meio Ambiente, que é Marina Silva. Como é que tu vê exatamente essa hegemonia que o PT teme manter na formação dos seus governos? Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que a Simone teve um desempenho magnífico nas eleições. Embora eu não gosto muito da pauta liberal que ela defende na economia, porque eu sou um social-democrata, né? Eu sou um desenvolvimentista, eu acho que o Estado... o capitalismo tem muito sucesso para gerar riqueza, mas cabe ao Estado distribuir essa riqueza. Né? Então, por isso que nem socialismo, nem neoliberalismo. Eu sou um social-democrata. Então, só que a Simone ela tem essa pauta, pelo menos discursos que eu já vi ela, mais liberal. Por outro lado, eu acho ela uma mulher extremamente inteligentíssima, se posicionou muito bem, né? Muito do que eu gostaria que o Ciro tivesse feito no segundo turno, a Simone fez, e ela está viva como uma força política. Só que é uma força política que dialoga com a centro-direita. Então, o PT, ele está pensando, na minha opinião, né? Eu não sou do PT, nunca fui filiado ao PT, eu estou falando da minha leitura, né? Como cidadão, pretenso, um leigo, um aprendiz de análise política, e com alguma certa experiência na área, qual é a grande questão? Está se compondo o governo agora para se pensar na governabilidade, mas também de olho né, porque tu sabe, quando um governo começa... Logo que um governo é eleito, já está pensando na próxima eleição. Né? Então, o governo está pensando na governabilidade, de implementar o seu projeto, mas também está pensando em manter esse projeto daqui a 4 anos. Por isso que não é à toa que o escolhido foi o Haddad, como ministro da Fazenda. Daqui a pouco eu gostaria da gente falar mais sobre essa questão econômica e do Haddad. Então, o que acontece? Se vê na Simone um potencial muito grande para acabar sendo uma grande candidata de centro-direita. Então, o PT, talvez, na minha visão, acaba, então, ficando com esses receios de dar uma pasta que agregue mais, que amplie o potencial de votos da Simone Tebet, como seria essa pasta do desenvolvimento social. Eu acho que o PT deve estar querendo que a Simone assuma uma pasta que ela é já bastante próxima, que é a questão da agricultura. Né? Acho que ela seria uma belíssima ministra da agricultura, só que talvez ela não queira a agricultura, porque a agricultura ela vai falar para os mesmos, ou seja, ela vai estar meio que dentro do nicho dela, embora ela possa contribuir muito para o Brasil, sendo uma excelente ministra da Agricultura. Então, na minha opinião, ela vai ser ministra, só que estão tentando nessa negociação. Ela está querendo uma pasta que dê mais visibilidade, ela queria educação, a educação é uma das pastas estratégicas do futuro governo, provavelmente não. Então, ela queria desenvolvimento... Não, certamente não. Certamente não. Eu falo certo porque só Deus pertence, né, o futuro. Mas assim, 99% não. Saúde, educação, fazenda, são pastas que o Lula não abre mão. Então, saúde até pode ser que surpreenda. Mas assim, eu vejo, então, desenvolvimento social difícil. Estão tentando convencer ela da agricultura e ela deve estar meio que tendo nesse time. Será que vale a pena eu entrar no governo como ministro da Agricultura ou acabar meio que se afastando para me tornar oposição e já preparar? O fato é que ela é uma pré-candidata e ela não é a pré-candidata do PT.
porque ela não comunga da mesma pauta econômica, né? Só se daqui a pouco ela acabe mudando. Mas ela não, o PT não é socialista, o PT não é comunista, o PT é um partido que busca uma social-democracia. É um outro tipo de trabalhismo, diferente do trabalhismo histórico do PTB antigo, e que o PDT é o herdeiro. Então, é um trabalhismo mais... Na verdade, nós temos que aqui decompor o PT. Eles não vão fazer isso. Claro. Porque nós são temos várias dentro correntes. do PT... Há correntes socialistas. Correntes socialistas, correntes leninistas, mas quando eu falo, trotskistas, Fortunati... enfim, obviamente, tu está falando do campo majoritário. Quando eu falo PT... Não é comunista, com toda certeza, mas pende para o socialismo. Claro, mas quando eu falo governo do PT, eu me refiro ao que foi o governo Lula e o governo Dilma, que não eram governos... E o próprio Lula... O Lula não é socialista. Por isso a importância de Simone Tebet, por isso a importância de Marina Silva. Exatamente. Para que não fique, obviamente, simplesmente segmentado, mais uma vez, em cima do hegemonismo do PT. E passa essa ideia para a sociedade, que é o pior dos mundos. Se por um lado é importante, agora tentando olhar pelo lado do PT, depois eu vou olhar pelos olhos da Simone, tá? Olhando pelo lado do PT, então, pelos olhos do PT, é complicado tu dar um ministério com desenvolvimento social que dê uma visibilidade enorme e acabe lançando a Simone como candidata de oposição ao atual governo que ela apoia, né? A Simone é a mesma coisa, ela quer algo que faça jus à que uma das grandes responsáveis, inclusive, pela vitória do PT, foram vários fatores, né? Tanto do antibolsonarismo e também essa não neutralização do PT, mas essa suavização do PT para alguns eleitores que não votam no PT, com a entrada da Marina, mas principalmente da Simone. Então, a Simone teve um papel-chave na eleição do Lula. Então, como ela teve um papel-chave, ela quer um ministério que seja da grandeza da participação dela. Só que também a Ministério da Agricultura, o agronegócio, é um dos grandes potências do mundo. Também seria algo, do ponto de vista para construir um projeto e para o país, algo extremamente significativo. Só que não é um ministério que amplie potencialmente os votos. Então, a Simone ela vai ter que fazer essa escolha. Ela quer um ministério que amplie os votos dela pensando lá daqui a 4 anos, ou ela vai pegar um ministério que pode ajudar muito o Brasil e o país, mesmo que isso não ajude ela tanto do ponto de vista eleitoral. Mudando a pauta, e é fundamental fazermos aqui uma avaliação da escolha de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Fundamental. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, um prefeito exitoso, mas extremamente questionado. Grau de investimento extremamente questionado no chamado mercado. Até hoje continua sendo questionado. Qual é a tua visão sobre a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda? Tu sabe que eu sou muito polêmico nisso, porque recentemente, até, grande abraço ao meu colega Ivan, eu participei com outros colegas para escrever capítulos sobre livros que vão ser lançados sobre os ministros da Fazenda. Certo. Né? E aí eu tive a honra de escrever sobre o Ciro, então eu escrevi junto com o Ivan um capítulo sobre o Ciro. Tive uma tarefa bastante... como posso dizer, desafiadora, escrever também um capítulo com o meu colega Marcelo Malé sobre Marcílio Marques Moreira, né, e o liberalismo, né? Mas, para mim, o melhor ministro que o Brasil já teve, infelizmente, eu acho que foram muito poucos os ministros, foi o Mantega, o Guido Mantega, que, na minha opinião, errou. Na época eu achava que era um acerto, hoje, com os olhos, né, é muito fácil a gente... na verdade, engenheiro de obra pronta. O Mantega teria que ter saído. Todo mundo está cheio. O Mantega teria que ter saído lá em 2010. Primeiro, ele foi o ministro mais longínquo no Ministério da Fazenda. E para vocês não sabem, o Brasil aumentou consideravelmente, até estava com todos os dados aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de eu falar, mas o Brasil aumentou consideravelmente as reservas cambiais, que é acúmulo de dólares. Perfeito. E isso começou na política do Mantega, no Ministério da Fazenda. O Brasil só não quebrou em 2008. Teve muita mais dificuldade, quebrar não teve muito mais dificuldade em 2008. A famosa marolinha. E depois também não teve dificuldades tremendas, porque o Mantega iniciou
durante o Ministério da Fazenda, essa é política de acúmulo de reservas. Então, na minha opinião, o Manteiga, que é detestado pelo mercado, tá? Sim, foi o melhor ministro da... Eu desafio qualquer um que queira me trazer para um debate. Carlos, não esqueçamos que em 2015 a economia do Brasil levou um tombo de 3,8% do PIB, em 2016 de 3,2% do PIB, o que ultrapassou a 7% em 2 anos. Então, não esqueçamos isso. Com 3... Aí a gente vai ter outra live depois, viu, Fornati? Aí tem 3 coisas que eu acho importante. Primeiro, nós tivemos as manifestações de junho de 2013. Para vocês terem uma ideia, telespectador, a popularidade da Dilma em maio de 2013 era ótimo e bom. Ela tinha uma popularidade acima do Lula em maio de 2013. Ela seria reeleita em primeiro turno se a eleição fosse em maio de 2013, ou seja, quanto tempo de governo? 2011, 2012, 2013. 2 anos e meio, faltando 1 ano e meio para acabar o seu governo, ela era considerada ótima e boa para a grande maioria da população brasileira e seria reeleita em primeiro turno. Com as manifestações de junho de 2013, que foram manifestações difusas, etc., começaram de centro de extrema esquerda, com a passagem 020, etc., depois acabaram sendo condicionadas e seguindo o caminho da direita. Inclusive com a presença dos black blocs que acabaram destruindo com as mobilizações. Exatamente, muito parecido com essas manifestações de alguns bolsonaristas radicais também. Exatamente. E tal. Então, o que acontece? Lá em 2013, a formação bruta de capital fixo, para o nosso telespectador que não era da área da economia, que sinaliza o investimento, estava começando a retomar. E a partir das manifestações de 2013, presta atenção nisso que eu estou falando. Dá uma de Janones agora. Presta atenção nisso que eu estou falando. A partir de junho de 2013, a formação bruta de capital fixo, que era a ideia de aumentar a oferta para atender a demanda que já estava no seu limite, tanto que o Brasil tinha a menor taxa de desemprego da história, lá em 2014, a formação bruta de capital fixo caiu por mais 10 trimestres consecutivos. Outra coisa, 2014, quando a Dilma foi reeleita e quase perdeu as eleições por causa desse desgaste, tanto para os governadores quanto para o presidente, a partir das 2013. Então, se a eleição durasse talvez mais 1, 2 semanas, a Dilma teria perdido para o Aécio. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? Quando a Dilma ganha, muita gente fala que o governo Lula só teve esse boom por causa das commodities, que não é verdade. Claro. As commodities ajudou, também posso falar muito sobre isso. É o velho simplismo. Mas, na reeleição da Dilma, no segundo turno, as commodities deram um despenca. Só que as pessoas falam que o Lula foi beneficiado pelo boom das commodities, mas não fala que a Dilma foi prejudicada por uma enorme queda. Bota no Google lá as commodities, vai ver que em 2014 despencou. E outra coisa, que aí é um erro, na minha opinião, dela, acabou trazendo para o Ministério da Fazenda o Levi. E o Levi, ao invés de adotar uma política anticíclica no momento de início de recessão, adota uma política que agrava mais ainda. Então, na minha opinião, o Manteiga não tem culpa nisso. O que acontece? O gasto público estava numa crescente e a arrecadação estava numa crescente também. Quando começa a crise, começa a trazer instabilidade. Imagina o telespectador que está me assistindo, você tem um açougue. E aí você está vendendo muito no açougue. Aí alguém pega um megafone e vai para frente do seu açougue e começa a dizer o seguinte: não compre carne nesse açougue, porque ele vende carne de rato, carne de gato, de cachorro, etc. O que vai acontecer com a venda do açougue? Vai começar a cair. Perfeito. A partir do momento que tu traz uma estabilidade política da maior do Brasil que já houve, com as manifestações de 2013, o empresário que estava começando a pensar em aumentar a sua planta para investir, o que ele faz? Para esperar a eleição. O consumidor que estava pensando em trocar de casa, comprar geladeira, aumentar os seus gastos, o que ele faz? Espera a eleição. E aí, quando vem a eleição, o ministro Levi acaba adotando uma política que acaba sendo quase que um estelionato eleitoral, porque a Dilma defende uma coisa na campanha e acaba implementando outras medidas, que faz com que a popularidade dela desabe mais ainda. Aí tem a eleição do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, que inviabiliza qualquer pautas bombas. O orçamento quanto tempo é levado para votar lá em 2015. Geralmente é votado no início do governo, é atrasado a votação do orçamento, e o governo Dilma acaba sendo imobilizado. Agora, do ponto de vista estrutural, o que acontece que eu estava falando?
falando sobre o Manteiga. Os gastos começam a crescer, porque é necessário gasto, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E tu só vai resolver desigualdade social com gasto social. Então, o gasto estava aumentando e a tributação também estava. Com a instabilidade política que afeta a queda do PIB, o que acontece? O gasto, que é engessado, continua subindo e a arrecadação despenca. E aí, qual era a solução? E por que era a pressa de derrubar Dilma por meio do impeachment golpe? Porque o governo poderia retomar e reverter esse processo. Por isso que até, inclusive, faz votação no Congresso, trabalhar o domingo. Nunca tinha visto o Congresso trabalhar domingo na minha vida. Aí o impeachment é feito ao domingo televisionado, porque tinha pressa de tirar. Por que pressa de tirar? Porque o que acontece? Qual era a solução que a Dilma poderia implementar, que aí provavelmente é o que o governo Lula deveria fazer? Aí vamos falar do Haddad. Com esse jacaré, arrecadação despencando por conta da queda do PIB e gasto aumentando, tu tem duas formas. Ou tu faz com que o gasto comece uma trajetória de queda, para chegar junto com a arrecadação, ou tu aumenta a arrecadação. No Brasil se paga muito imposto? Sim e não. Paga muito imposto. A classe baixa e a classe média paga muito imposto no Brasil. Imposto a classe alta, porque não é um imposto progressivo, é um regressivo. imposto regressivo. A classe alta não paga quase nada de imposto. Paga, tu que já foi prefeito, paga, não sei se é IPVA, que se chama, imposto sobre jet ski, sobre lancha, né? Ou seja, paga patrimônio sobre isso? Não. Aliás, eu Então, tentei uma entrevista com o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falando exatamente sobre isso, e ele cita exatamente a isenção de tributo sobre jet ski. Ou seja, o trabalhador que tem um carro mais velho, a classe média que faz esforço e tal, paga imposto. Agora a classe alta, que daqui a pouco tem um iate, o jet ski, quase não paga nada de imposto. Então, qual era a solução naquele momento da Dilma? Era aumentar imposto. Aumentar imposto da classe média e da classe baixa, que não aguenta mais pagar imposto? Não. É aumentar de quem? Da classe alta. Por isso que sai o pato da Fiesp lá, não podemos pagar o pato. Porque quem é que pagaria o pato? Não é a população que saiu para a rua. São os milionários, ou seja, aquele 0,01% mais rico. Então, o que acontece? A retomada poderia ser por meio do aumento da arrecadação, por meio da riqueza e de renda mais alta. E aí a gente teria uma retomada da arrecadação para acompanhar o gasto. E aí o que foi feito? Com o Temer, a pauta para o futuro, em vez então de fazer o que a Dilma ia começar a fazer, de corrigir a tabela do imposto de renda, que hoje o cara que ganha 10 milhões por mês, ele paga o mesmo imposto, 35, né? Do 27, do mesmo cara que ganha 10 mil por mês. O cara que ganha 100 milhões por mês paga o mesmo imposto que o cara que ganha 10 mil por mês. Então, o que o Temer fez? A PEC do teto dos gastos. Já estou dando entrada para a gente falar sobre o Haddad. Não, mas vamos lá que, infelizmente... E aí a PEC do teto dos gastos do Temer era fazer com que a arrecadação caísse. Então, Haddad, vamos lá, porque nós estamos nos últimos 5 minutos. Desculpa, eu me empolguei. E é sempre um prazer conversar contigo, Fortunati. Bom, então o Haddad, eu acho que ele vai ter um enorme desafio. Notem que houve outros ministros que não foram formados, graduados em economia, embora o Haddad tenha um mestrado. Fernando Henrique Cardoso. Não é economista. Não era economista. O próprio Ciro Gomes. Montou uma grande equipe que acabou idealizando o Plano Real, que foi um grande plano para o país, indiscutível. Embora o grande pai do Plano Real é o Itamar Franco, né? Sim, óbvio, que é o presidente da República, que assina embaixo. E agora a grande equipe, né? Lara Rezende, que era um dos que eu estava torcendo para ser ministro da Fazenda também, né? Junto com o Haddad, enfim. Então, o que acontece? O Haddad, na minha opinião, vai ter um grande desafio, porque ele vai, primeiro, tentar diminuir as desonerações fiscais, que talvez tenha sido um erro cometido lá no governo Lula e Dilma, especialmente depois que o PIB caiu, combater a sonegação fiscal e tentar melhorar um pouquinho, aí para isso que vai precisar do Congresso, essa reforma tributária que é tão necessária, Fortunati. Fundamental. Mas não só uma reforma necessária também, que é unificar e diminuir a quantidade de impostos, que onera as empresas, mas, além de diminuir a quantidade de impostos, é tornar um caráter progressivo para o sistema tributário brasileiro. Ou seja, por isso que a fase célebre, que é o grande desafio do Haddad, que é o quê? Botar o super rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Só que o Haddad vai comprar muitas brigas e aí a gente vai ver a habilidade política, né, do Lula, se vai surtir efeito ou não. Bom, infelizmente, pessoal, o tempo voou, aliás, voou de uma forma muito positiva.
muito construtiva. Cássio realmente é um belo entrevistado, defende com as suas ideias, o que é muito bom. Enfim, mas só lembrando aqui que a coordenação de produção do Fortunati.com é da Thaisa Salve, direção-geral do querido amigo Fabiano Brasil, patrocínio da Associação Hospitalar Vila Nova, apoio Shopping Total presente a cada momento, Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @Móveis do Bem. Também lembrando que o apoio técnico do Roberto Salatino e do Rubens Rebés. Então, queremos convidar vocês para que aliás, o Pô Streaming, no final desta semana, entra no período de recesso. Nós retornamos na segunda semana, melhor dizendo, de janeiro. Então, desejo a todos um Feliz Natal, próspero 2023, que ele seja mais leve, menos tenso, que a gente aproveite a oportunidade para deixar de lado as desavenças em função da política, volte a abraçar amigos, volte a abraçar familiares, voltemos a celebrar a vida. Não podemos mais continuar com essa intolerância que cada vez mais nos afasta enquanto seres humanos. Eu tenho 47 anos de vida pública, ou seja, de política. Não consigo admitir que pessoas não conversem mais com seus familiares em função da política. Perfeito. Não consigo admitir que as pessoas deixem de conversar com amigos históricos em função da política. Isso é um absurdo. A política, para ser debatida em cima de argumentos, nós temos que saber falar, saber ouvir. Concordemos ou não, o importante é que isso aconteça. É isso que eu desejo que tenhamos em 2023. Maior tolerância, possamos falar e também ouvir para que a gente construa um país melhor. Cássio, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, um Feliz Natal em Cristo e um próspero 2023. E tu falou muito sabiamente, porque é uma bela oportunidade do Natal agora tentar retomar alguns laços que essa radicalização do lado da política acabou trazendo, né? Vocês sabem que tanto o fascismo quanto o nazismo, que foram autocracias, alimentar o lobo da serpente é o ódio, é a intolerância. Então, a política que vocês identificarem ódio, intolerância, notem que aí está a semente do fascismo. E como é que a gente retribui, né? Como é que a gente tenta neutralizar isso? Com que o cara lá, 2022 anos atrás, nos ensinou e que está fazendo aniversário dia 25 de dezembro, que é com o quê? Com tolerância, com compaixão. Então, Feliz Natal para todos. Natal é renascimento, é a data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, o renascimento das nossas vidas. E para isto, nós temos que renascer também dando possibilidades que a gente reconstrua todas as relações perdidas, especialmente em função da política. Obrigado pela atenção de vocês. Desejo mais uma vez um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Voltaremos no ano que vem, se assim Deus o permitir. Amém. Grande fraterno abraço, boa noite e Deus abençoe.